Oi, amigas! Esse vai ser o primeiro vídeo respondendo perguntas e eu também vou mostrar um pouco da minha rotina da noite, antes de ir pra cama, né? Agora são quase 9 horas, eu acabei de sair do banho, tomei um banho bem gostosinho. E aí eu vou fazendo as coisas que eu tenho que fazer, vou respondendo e a gente vai conversando. Combinado? Vamos lá, então. Então essa aqui é a realidade do meu quarto, tem a roupa que eu acabei de tirar, vou guardar pra usar amanhã. Vou passar um hidratante porque minhas pernas estão bem secas. E vou passar também essa pomada porque eu corri essa semana e meu joelho tá doendo. Então isso aqui é tipo gelol, sabe? Então vou fazer isso agora também. Como vocês podem ver, não tá muito bagunçado, né? Dei uma geralzinha. Tento deixar ele assim não tão zoneado. A cama aqui também não tá muito caos. Enquanto eu passo meu creminho aqui, né? Hidratar as pernas que estão mais secas do que tudo. Eu vou responder a primeira pergunta. Qual foi a minha primeira impressão assim que eu cheguei nos Estados Unidos? Então, eu cheguei aqui em fevereiro do ano passado, de 2023. E como descrever qual foi a minha primeira impressão quando eu cheguei aqui? Olha, não era a minha primeira vez aqui nos Estados Unidos, eu já tinha vindo em 2014 para visitar a Disney. Posso contar sobre isso em outro vídeo, inclusive. Foi uma viagem mágica também. Mas dessa vez que eu vim sabendo que eu iria morar pelo menos um ano, foi muito diferente. Muito diferente porque assim, você já vem com um friozinho na barriga, né? Mas eu acho que o que define a minha primeira impressão quando eu cheguei aqui era empolgação. Porque eu lembro que minha Roshimama, né, a mãe das crianças, quando ela foi me buscar no aeroporto, o caminho do aeroporto até em casa, meu Deus, pra mim parecia que eu tava dentro de um filme. Parecia que eu tava vivendo, assim, uma coisa fora da realidade, sabe? Quando, tipo assim, eu vi a rodovia, eu vi os prédios, eu vi a ponte de Nova York, eu cheguei lá na casa, eu vi aquela casona americana, assim, bem filme. Eu não acreditava que aquilo era real. Tipo assim, tudo brilhava tanto meu olho. Tanto, tanto, tanto meu olho, que eu acho que a palavra é essa, empolgação. Eu fiquei pensando, planejando em fazer esse intercâmbio desde 2016, quando eu tinha 16 anos, e eu vim quando eu tinha 23. Então foram alguns anos aí, tipo, me preparando pra realmente vir. E eu tava muito empolgada com tudo. Eu lembro também a primeira vez que eu fui levar as crianças no ponto de ônibus na frente da casa, sabe? Aquilo não parecia verdade. Quando eu vi o ônibus amarelo buscando eles, então, empolgação é a palavra, assim. O brilho no olho assim que eu cheguei foi único, assim. Acho que só aquela vez e não vai ter nada igual. Então, acho que empolgação é a palavra, assim, que define minha primeira sensação, minha primeira impressão, assim, que eu cheguei, sabe? Quando caiu minha ficha, então, que realmente eu tava aqui, que realmente eu ia passar um ano aqui, que meu intercâmbio tava começando, nossa, foi uma felicidade, assim, que eu não consigo explicar. Vou passar também a pomada, né, que eu falei pra vocês que meu joelho tá doendo, porque eu exagerei na corrida. Não sei se deveria ter passado antes do creme. Talvez, né, mas agora já foi, vamos passar aqui mesmo. E tudo certo. Depois vou lavar essa mão, né, pra poder pentear o meu cabelo. Que inclusive não lavei esse cabelo, tá? Essa toalha aqui era só pra não molhar. E aí a gente vai responder a próxima pergunta. Bom, então a próxima pergunta é de onde surgiu a vontade de fazer intercâmbio, né? E eu acho que essa vontade, ela surgiu, igual eu falei, depois dessa viagem pra Disney, que eu acho que ali eu vi um mundo novo, sabe? Um mundo além de Maringá, da onde eu nasci, morei a minha vida toda. Na verdade, assim, Mandaguari é uma cidade menor ainda. E acho que depois que eu fiz essa viagem, foi minha primeira viagem internacional, abriu um mundo assim na minha cabeça, sabe? E aí eu comecei a assistir muito vlog de viagem quando eu voltei, porque eu fiquei encantada, foi tão especial aquela viagem pra mim que eu fiquei tipo assim, eu quero conhecer o mundo, eu quero viajar mais. E outra coisa que foi um choque também foi que eu não sabia falar nada de inglês quando eu fiz essa viagem pra Disney. Inclusive, era uma viagem de estudo de inglês também, que era pela escola. E aí a gente teve algumas aulas de inglês lá, mas eu não sabia absolutamente nada. Eu não sabia falar, tipo, hi, how are you? Eu não sabia. Então eu vim com um nível totalmente zero, assim. E isso me deu muito gás pra depois querer começar a aprender inglês. E aí eu comecei a assistir muito vlog de viagem, de, tipo, menina da minha idade que fazia high school nos Estados Unidos, ou de meninas que ia fazer intercâmbio, de casal viajando. Eu assistia muito vídeo de vlog. E aí, em determinado momento, o YouTube me recomendou o vídeo da Mi Alves. Não sei se vocês conhecem a Mi Alves, mas ela fez o intercâmbio em 2014, eu acho. E ela compartilhava, tipo, as coisas do au pair no YouTube. E aí, o YouTube me recomendou e eu comecei, tipo, a maratonar o canal dela. E foi ali que eu conheci o au pair. Então,
Pensei, tipo, eu gosto de cuidar de criança. Ela falou que não é um intercâmbio muito caro. Eu acho que, tipo assim, isso aqui dá pra mim, sabe? E foi ali que nasceu a vontade do intercâmbio, sabe? E aí eu comecei a assistir tudo, eu comecei a me identificar muito com o que ela contava, sobre estar morando fora, sobre o tanto que ela tava aprendendo, sobre o tanto que ela tava, tipo, se desenvolvendo. E aí foi plantando aquela sementinha. E eu nunca mais tirei isso da cabeça. Com, tipo, 14, 15 anos, eu fiquei, tipo assim, eu vou fazer esse intercâmbio um dia. E isso ficou na minha cabeça. E aí eu virei fã de todas as au pairs que eu achei no YouTube. Eu maratonava o canal de todas as au pairs que tinham um canal na época. Então, assim, eu já sabia todas as regras do au pair. Eu já sabia como que se inscrevia. Eu já sabia até a agência que eu ia vir. Porque a Mia Alves tinha vindo pela Cultural Care e eu sabia que eu ia vir pela mesma agência que a dela. E eu vim, inclusive. E, então, tipo, eu fui me preparando durante alguns anos pra isso. Então, tipo, era uma coisa que eu queria muito. Mas ao mesmo tempo, sabe quando você quer muito, mas você não acredita que isso um dia vai ser real? Era mais ou menos como eu me sentia. Então, assim, ao mesmo tempo que eu queria muito, eu não achava que um dia eu iria conseguir vir. Eu não conseguia me imaginar morando longe por um tempo, sabe? Morando longe da minha mãe, durante um ano. Então, tipo assim, eu tinha muita vontade, mas ao mesmo tempo eu achava que aquilo ali nunca ia se tornar real. Então demorou uns anos pra eu tomar coragem. Me perguntaram também se eu cogitei algum outro tipo de intercâmbio. E eu cheguei a pesquisar, tipo, pra estudar inglês fora e tal. Mas, gente, é muito caro. Esses tipos de intercâmbio são muito caros. Então, assim, o único que cabia na minha realidade era o au pair mesmo. Então, foi o que ficou na minha mente. Foi assim que nasceu a sementinha. Tipo assim, é uma chance de eu ir morar nos Estados Unidos, que é conhecer um lugar totalmente novo, aprender inglês. Que essa, assim, era a minha principal meta. Meu olho brilhava só de eu pensar que eu ia conseguir falar inglês. E isso de, tipo, conhecer o mundo. Então, foi daí que surgiu a vontade de fazer o intercâmbio. Gente, de quinta à noite também eu tenho que pedir as minhas compras no mercado. Então, a gente faz compra aqui por um aplicativo. A família coloca as coisas que eles vão querer no aplicativo, eu adiciono as coisas que eu vou querer. E amanhã cedinho ela pede, na hora do almoço já tá aqui. Então, vamos dar uma olhadinha lá na cozinha. O que eu preciso pedir, porque eu tenho que colocar as minhas coisas no carrinho daqui a pouco, porque já é, tipo, quinta-noite, né? Então hoje é o dia. Vou mostrar pra vocês como tá minha geladeira. Então eu preciso pedir frango, carne. Não sei se eu vou pedir carne moída ou bife dessa vez. Não aguento mais comer carne moída. Que mais? Ovo, tô vendo ali que ainda tem. Ah, eu vou pedir iogurte também, que eu gosto de tomar de café da manhã. Gosto de pegar alguma fruta também. Não é muita coisa que eu tenho pra pedir, que eu tenho... Aqui tá bem cheia, assim, ali, tipo, a minha despensinha. Vamos dar uma olhada. Deixa eu ver quantos ovos eu ainda tenho. 2, 4, 6. Vou pedir mais ovo, tá bom ter um pouco mais, né, pra semana que vem. Acho que daqui da geladeira é isso. Talvez eu... Olha aqui o tanto de coisa que eu tenho. Talvez eu peça mais um creme de leite. Acho que é isso. Eu também preciso pedir sal, que eu vi que acabou. E aqui, eu só tenho mais um macarrão. Ó, como que é minha despensa aqui. É aqui, aberto mesmo. Inclusive, tá uma bagunça. Só tenho mais um macarrão, então acho que eu vou pedir macarrão. E sal... E o que mais? Acho que é só que eu preciso pra essa semana. Outra pergunta. Uma outra pergunta foi como tá sendo morar sozinha pela primeira vez. Então aqui na casa da minha host family eu tenho um estúdio separado da casa deles. É do lado, mas aqui é só o meu cantinho. Na outra casa eu só tinha um quarto, né? Aqui eu tenho estúdio, então eu moro sozinha. E tá sendo incrível. Assim, eu não tinha dúvida de que eu ia amar. Porque eu amo ficar sozinha, eu amo a minha companhia, eu amo ter o meu espaço. Então, assim, juntou tudo em uma coisa só. Morar sozinho é tudo isso. Você tem o seu espaço, a sua paz, a sua liberdade, e tá sendo, assim, incrível. Eu acho que é isso que tá me dando força, assim, pro segundo ano. Porque chega um momento que você quer ter a sua liberdade, que você quer ter mais privacidade, seu espaço. E aqui eu tenho isso. Posso sair a hora que eu quiser, volto a hora que eu quiser, não tenho que passar por ninguém, dar satisfação pra ninguém.
Aqui é o meu espaço, eu faço o que eu quiser, eu cuido dele como eu quiser, eu deixo louça na pia se eu quiser, eu limpo ele do jeito que eu quiser, arrumo, entendeu? Então, é a primeira vez que eu posso fazer tudo do meu jeito. Morar com a minha mãe, eu amo mais que tudo no mundo, mas também ela tem o jeito dela de arrumar a casa. Óbvio que é gostoso ter a cozinha limpinha, arrumadinha todo dia, mas tem dia que eu só quero, tipo, ir lá fazer minha comidinha, vir deitar e dormir. Então tá sendo uma experiência, assim, muito boa. Eu já sabia que eu ia amar, mas eu tô amando mais do que eu imaginava. E eu quero falar mais sobre isso também, de gostar de ficar sozinha, porque antes eu não era assim, eu odiava ficar sozinha. Construir isso com o tempo. Hoje em dia eu amo, não tem nada assim que me recarrega mais do que ter o meu tempo sozinha, ficar quieta no meu canto, poder fazer as coisas no meu tempo. Olha, é a coisa que eu mais amo no mundo. Me perguntaram também quais viagens eu já fiz morando aqui nos Estados Unidos e eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de imãs, de lugares que eu já fui, que eu sempre compro um imãzinho. E aí vou explicando melhor. Então eu deixo eles aqui na minha geladeira, ó, bem lindos. E vou explicar. Connecticut foi o estado que eu morei. Eu não achei um imã da minha cidade, mas eu peguei do estado. Então Connecticut com certeza foi o lugar que eu mais conheci. Nova York, New York City. Ficava a 1 hora de distância de onde eu morava. Então eu vivia em Nova York, que honestamente é o meu lugar preferido aqui dos Estados Unidos que eu já conheci. Boston fica bem pertinho da onde eu morava. Foi algumas horas de carro dirigindo, rapidinho cheguei pra lá. Chicago, fui pra Chicago sozinha, passei 4 dias lá, foi uma viagem maravilhosa, amei conhecer Chicago. Flórida também foi incrível, fui pra Miami sozinha também, no meu primeiro mês aqui, foi uma viagem incrível. E depois eu fui pra St. Petersburg, passei 4 dias na casa do Gabi, meu amigo, tem vídeo no TikTok contando, e foi maravilhoso também. Filadélfia também fica pertinho de onde eu morava. Também fiz viagem de carro pra lá. Fui mais de uma vez, inclusive. E aqui eu comprei 2 imãs, porque eu tinha comprado esse, depois eu achei esse mais bonito. Washington DC, fui pra visitar a Bia Almeida, minha amiga, TikToker. Vocês com certeza conhecem ela. E foi uma viagem muito especial. Adorei conhecer DC. Foi tipo um bate-volta, assim, de final de semana. Mas que foi muito especial. E agora São Francisco, né, que é onde eu tô morando no meu 2º ano. Tô adorando São Francisco, não vejo a hora de conhecer, tipo, aos arredores aqui. Mas, basicamente, esses foram os lugares que eu conheci nesse meu 1 ano. Tenho certeza que vai vir muito mais nesse próximo ano. Bom, o que eu mais estranhei morando aqui nos Estados Unidos, com certeza, foi a alimentação deles. Eu já sabia como funcionava a alimentação deles, mas se você vê na prática, é diferente. Porque, primeiro, eu não sei do que esse povo vive, porque eles não sentam pra comer. Pra mim, se você não sentar pra comer, não mata sua fome. E aí, quando eu cheguei, eu demorei um pouco pra me adaptar, porque eu me sentia mal de ninguém tá almoçando e eu fazer meu almoção e comer sozinha ali. Eu me sentia mal também de cozinhar e deixar aquele cheirão na casa, sendo que eles não cozinham, pelo menos da minha família. Primeira família, eles mal cozinhavam, aqui também eles não cozinham. E aí, basicamente, o que eles faziam era parar um tempinho ali do trabalho, pegar um sanduíche, minha arroz às vezes fazia uma salada, ou um iogurte na geladeira que fosse, e esse era o almoço deles. Então, assim, isso foi a coisa que eu mais estranhei, que eu mais estranho até hoje. E além disso, o que eu percebo também é que eu não vejo que eles têm prazer em comer. Comer, pra mim, sempre foi uma coisa, assim, de muito prazer, sabe? Você apreciar aquela comida, tipo, nossa, que comida gostosa, meu Deus, que delícia isso. Nunca vi ninguém falando isso. Tipo, sentar falando, nossa, que delícia isso aqui que a gente comeu. Eu sinto que eles só comem porque eles têm que sobreviver. E pra mim isso, assim, é a coisa que eu mais estranho até hoje. Pra mim a comida tem que ter o valor ali emocional também, sentimental, a gente comer com gosto, sabe? E eu não sigo uma alimentação saudável. Não foi esse o meu choque, assim, de uma alimentação saudável pra uma não saudável. Nem era isso, até porque na minha outra família eles compravam muitas coisas congeladas que eram saudáveis também. Mas é isso de, tipo, não parar pra preparar uma comida. Também vejo que aqui eles comem muito menos carne vermelha, pelo menos nas 2 famílias que eu morei, né, tô morando. Eu vejo que eles comem muito menos carne vermelha, o que no Brasil, pra mim, na minha realidade, sempre foi assim, todo dia ter. E principalmente isso de não ver prazer em comer. O que eu percebo é que eles comem porque eles têm que viver. E aí, qualquer coisa serve, sabe? Quando você come só porque tem que viver, qualquer coisa serve. E pra mim não é assim. Nossa, quando eu faço uma comida fresquinha, gente, quer me deixar feliz? É uma comida fresquinha, é um prato de comida. E é o parar pra sentar e comer. Porque isso pra mim de comer no meio da rotina, não funciona. Tipo assim, isso pra mim é fora de cogitação, não mata minha fome e não me dá o prazer que eu preciso da comida. Então isso foi a principal diferença assim que eu percebi aqui.
É verdade que a água daqui é ruim pro cabelo? Gente, eu não percebi isso, sabia? O único problema que eu tive é que quando eu cheguei tava muito frio e eu já tomava banho quente, então eu tava tomando banho fervendo, estrondoroso. Então eu comecei a ter caspa, que era coisa que eu não tinha antes, porque eu acho que meu couro da cabeça tava derretendo de tão quente que era a água. Mas assim, do meu cabelo ressecar ou cair muito, não foi uma coisa que aconteceu. Eu acho que meu cabelo tá igual ele sempre foi. Mas se você estiver morando aqui, estiver percebendo isso, eu já vi que tem algumas coisas que você, tipo um adaptadorzinho assim que você consegue colocar no chuveiro pra tirar o calcário da água, eu acho, pra tirar alguma coisa da água que parece que faz mal. Mas pode ser que você não perceba isso também, porque pra mim não fez diferença nenhuma não. Qual que é ou qual que era meu maior objetivo com o intercâmbio? Acho que falando de modo geral, assim, meu maior objetivo era aprender inglês, melhorar o inglês. Eu já vim com um nível bom, mas o meu objetivo aqui era melhorar. E eu sinto que isso aconteceu, que eu fico muito feliz. Hoje em dia, tipo, o inglês já é muito mais fluido, assim, na minha vida. Eu não preciso mais pensar muito antes de falar. Era exatamente isso que eu sonhava, sabe? Eu pensava que eu nunca ia conseguir isso, que eu nunca ia conseguir ter um inglês. Eu tenho até medo de falar fluente hoje, mas eu acho que eu já tô num nível, assim, fluente. E eu não acho que fluente seja um nível que você não erra nada e que você sabe tudo. Mas é um nível que você se comunica muito bem e você não tem dificuldade pra entender. Então, é esse nível que eu acho que eu tô. E além disso, era trazer os meus pais pra cá. Eu já vim pensando nisso. Antes de eu vir, eu falava pra eles: vocês vão me visitar nos Estados Unidos. E parece até mentira de falar que deu certo. Vocês viram no primeiro vídeo. Eu cheguei aqui em fevereiro. Em julho, eu fui passar 2 semanas de férias no Brasil. Fui de surpresa. Ninguém da minha família sabia. E quando eu voltei para os Estados Unidos, eu trouxe minha mãe comigo. Também foi surpresa, ela não sabia de nada. E então, quando eu cheguei lá no Brasil, eu falei: ah, você quer ir para os Estados Unidos comigo? Dela: ah, eu ia gostar, não sei o quê. Eu falei: então tá, a gente tá indo semana que vem, você vai voltar comigo. E ali foi, assim, a realização do meu maior sonho, que era, tipo assim, eu vou trazer minha mãe comigo. Minha mãe vai ver um pouco de tudo isso que eu tô vivendo. Então, minha mãe veio, passou uma semana comigo, na rotina com as crianças. E no final do ano, ai, parece até mentira falar. E no final do ano, ela e meu pai vieram de novo. Então, minha mãe já veio 2 vezes e meu pai veio mais uma vez. Passaram 10 dias aqui. Que é coisa mais valiosa que isso? Tipo, pra mim, tá aqui é muito legal, viver tudo isso é muito legal, mas eu queria muito que eles tivessem a chance de viver um pouquinho de tudo isso, sabe? Então esse era o meu maior objetivo, conseguir. E se tudo der certo, esse ano eu vejo eles de novo. Meus irmãos, o plano era trazer eles também, né? Eu tenho 2 irmãos. Eu sou do meio, eu tenho 24, meu irmão mais novo tem 22, eu acho, e o mais velho tem 26. Então a gente, assim, bem pertinho de idade. E era pra eles terem vindo também nessa viagem do final do ano que meus pais vieram, mas infelizmente o visto deles não foi aprovado. Eles não conseguiram vir, mas se tudo der certo, meus pais vêm de novo esse ano, então tô muito, muito, muito animada. Tinha também minhas coisinhas que eu queria comprar, óbvio, né? Mas acho que o principal era isso, trazer os meus pais e eles poderem viver um pouquinho do que eu tô vivendo aqui. Gostei dessa pergunta. Se eu pudesse voltar no tempo, sabendo tudo que eu sei agora, eu faria o au pair de novo? E pode ser polêmico, mas com certeza eu faria. Hoje em dia eu tenho muito mais noção da realidade do programa. É um programa que, assim, ele tá longe de ser perfeito, mas, assim, longe, muito longe. O intercâmbio de longa duração é muito caro. Então, é isso que eu gosto no au pair, que é um intercâmbio acessível. Você vende a sua alma, você vende sua alma, porque, assim, a gente trabalha muito aqui. Pelo menos das minhas 2 famílias, eu sempre trabalhei as 45 horas do programa, nunca menos que isso. Então são 9 horas por dia cuidando de criança, que não é fácil. Mas eu também tive chance de viver tanta coisa legal aqui, conhecer tanta gente legal e sair do meu mundinho ali, sabe? Sair da minha bolha e conhecer o mundo. Tipo, isso era o que eu mais queria. Então, com certeza eu faria o au pair de novo se eu voltasse lá pra trás, mas eu não faria uma segunda vez. Igual tem gente que vem, volta e depois vem e faz o au pair de novo. Isso eu não faria. Eu acho que os 2 anos, pra mim, vão ser suficientes pra eu viver tudo que eu quero viver, aproveitar tudo que eu puder aproveitar aqui, aprender o inglês, que era o meu principal objetivo, e voltar. Mas eu não posso tirar o mérito, assim, do programa de au pair, que é uma oportunidade muito boa, principalmente para quem não conseguiria fazer um outro tipo de intercâmbio. Passar um ano fora só estudando, não teria como. Pelo menos pra mim não teria, porque é muito caro. E aqui a gente ganha pouco, mas pelo menos a gente ganha alguma coisa. Aqui o poder de compra é muito bom. Então, os Estados Unidos está longe de ser perfeito. Eu nunca tive esse sonho americano, essa visão dos Estados Unidos perfeito, de vir para querer morar aqui para sempre. Mas eu consegui viver muita coisa legal aqui. Tô conseguindo, né? Porque ainda tem muita coisa legal para eu viver. Então, sou muito, muito grata pelo programa de au pair.
Olha, sendo bem sincera, o maior desafio do programa de au pair pra mim é o que você mais vai fazer aqui. Cuidar de criança e morar com seus chefes. Esses são os maiores desafios, assim, eu não preciso nem pensar muito pra te responder. Cuidar de criança, você não cansa só o corpo, mas você cansa a mente também. Porque são muitas horas, muito tempo. A gente exerce um papel, tipo assim, de mãe, e a gente passa mais tempo com as crianças do que o pai e a mãe passam com eles, pra vocês terem ideia. Então, assim, todo mundo fala, ai, mas a au pair não tem que educar, a au pair tem só que cuidar. Mas não é assim na prática. Você tem que lidar com a birra da criança, você tem que lidar com as mudanças, com as fases que a criança tá passando, com a criança não te ouvir, ou eu com a bebezinha que agora que é a fase que eu tô. É dentinho que nasce, é tirado do berço, é tirar da fralda, é acostumar a dormir sozinho. Tipo, é muita coisa que cansa sua mente, eu juro. E morar com chefe também não é fácil, você nunca se sente 100% em casa. Então, esses são os maiores desafios do programa de au pair pra mim. E agora já são 10 da noite, então já tá quase na hora de eu dormir. Eu vou tomar minha melatonina, que tá me ajudando muito a dormir. Vou lá fazer um chazinho, e aí venho responder a última pergunta pra gente terminar o vídeo. Então, as últimas perguntas que eu quero responder, uma delas é: o que eu faço quando eu tenho dias muito turbulentos e só tem eu por mim mesma, né? Ó, durante o intercâmbio tem muitos dias que não são fáceis, dias que você vai estar em crise, seja por saudade de casa, seja por você ter tido um dia ruim, coisas que acontecem na vida, estando aqui no intercâmbio isso também acontece. Então tem dia que eu só tô realmente na fossa, eu deito, choro, coloco uma música bem triste pra chorar tudo que tem pra chorar mesmo. Isso é um dos jeitos que eu lido. Tem dia que o que vai me confortar é falar com a minha família. Então, faço uma ligação bem longa com a minha família, eu ligo pra alguma amiga pra desabafar, pra conversar ou pra só espairecer a mente mesmo. Tem dias que isso ajuda. Tem dias que tudo que eu preciso é colocar no papel, tudo que eu tô sentindo, tudo que tá apertando meu coração. E tem vezes que ajuda, tem vezes que não. Então, eu acho que eu fui me conhecendo muito durante esse um ano. E hoje em dia eu sei coisas que vão me fazer ficar melhor. Tem dia também que eu sei que eu cozinhar uma coisa que eu gosto, uma comidinha conforto, ou eu sair pra comer uma comidinha que eu gosto, aquilo vai me acalmar. Então hoje em dia eu sei algumas coisas que vão me fazer bem, e aí nesses dias difíceis eu tento fazer isso, sabe? Inclusive, eu escutei um podcast muito legal esses dias, que foi o da Lela Brandão. O podcast chama Gostosas Também Choram. E esse episódio que eu tô falando é o Manual de Sobrevivência para os Dias Tristes. Se vocês nunca ouviram esse podcast, escutem esse episódio, Manual de Sobrevivência para os Dias Tristes. Ela resumiu ali tudo que eu gosto de fazer quando eu tô tendo um dia ruim, sabe? E ali ela explica que, tipo, isso não é pra você fazer todo dia, mas que se um dia você tá precisando, cuida de você, sabe? E isso foi uma coisa que eu aprendi e eu não abro mão. Quando eu preciso cuidar de mim, eu realmente cuido. Quando eu preciso chorar, eu choro, trancada no meu quarto, sozinha, sim, mas boto tudo pra fora, sabe? E agora a última, mas não menos importante. Amiga, você acha que você é uma pessoa muito diferente de quando saiu do Brasil, por tudo que viveu sendo imigrante, morando na casa dos seus chefes? Então eu vou responder que sim e que não. Primeiro, sim, eu acho que eu sou uma pessoa muito diferente do que a Madu, que saiu do Brasil um ano atrás, porque eu vejo que eu sou muito mais independente, então eu não espero ninguém pra fazer as coisas que eu quero fazer. Antes de vir, eu já tava trabalhando em si em mim, mas a Madu lá de trás não era assim. Antes eu não era de me impor muito, eu aceitava muitas coisas quieta. E chegando aqui no au pair, eu aprendi a me impor. Então, se tem alguma coisa que eu não tô gostando, eu vou chegar na pessoa e falar, principalmente pra host family. Se eles não estão seguindo alguma regra que eles precisam seguir, eu vou falar. Só que eu tive que me preparar muito pra isso, porque eu não era assim. Eu sempre fui a pessoa que ia aguentar quietinha, caladinha lá e não ia falar nada. Ia remoer aquilo, mas não ia falar. E hoje em dia eu falo. Tem vezes que é difícil, não tô falando que é fácil, mas hoje em dia eu vou lá e faço. E outra coisa que eu acho que mudou também é que eu me sinto muito mais corajosa, sabe? Eu acho assim, se eu vivi um ano e agora vão ser 2, né, longe da minha família, posso fazer qualquer coisa. E aí eu vou falar que não nas pequenas coisas, assim, sabe? De valores que eu tinha e que eu continuo tendo. Então eu acho que de ser uma pessoa, assim, muito aberta pro mundo, sabe? Eu já tinha isso comigo e eu acho que durante o meu intercâmbio isso só aumentou mais ainda. De me abrir pra coisa nova, não ter medo da mudança, não ter medo de me arriscar. Eu já tinha isso comigo, mas eu acho que aqui
isso aumentou mais ainda. Outra coisa que eu acho que não mudou em mim, mas era uma coisa que eu tinha medo, é que eu continuo sendo próxima da minha família. Esse era um dos meus maiores medos, da gente se afastar durante esse tempo. E não foi o que aconteceu. A gente nunca esteve tão próximo. Eu nunca estive tão próxima da minha mãe, do meu pai e dos meus irmãos, igual durante esse um ano. Então acho que isso também é uma coisa que não mudou da Madu que veio pra Madu de agora, sabe? E eu acho que no geral é isso. Então acho que são coisas boas, sabe? Tanto coisas boas que eu mudei, eu aprendi com o intercâmbio, quanto coisas que eu não mudei e que eu não queria ter mudado. Então eu vejo que as coisas aconteceram do jeito que elas tinham que ser. Falei muito nesse vídeo, talvez saia a parte 2, porque teve várias perguntas que eu não respondi. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tenho conta no TikTok, tô sempre postando por lá. Posto também no Insta. Então, se você gosta do conteúdo de au pair, me segue lá nas outras. Se ficou mais alguma pergunta, se você tiver algum comentário, deixa aqui embaixo que eu vou adorar saber. Me fala se você gostou desse formato de vídeo, que eu posso trazer mais. E é isso, um beijão. Vejo vocês no próximo vídeo.